Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem legal e dentro das suas casas. Se esse vídeo está aparecendo para vocês, pare e olhe, talvez seja uma mensagem que o Senhor quer passar para vocês. Eu gostaria de começar esse vídeo falando algo que eu escutei ontem de manhã de um irmão da Fraternidade São João Paulo II, enquanto eu assistia uma palestra dele no YouTube. E ele dizia algo que reflete muito um sentimento que tem dentro do meu coração e do coração de outros jovens do grupo de jovens El Shaddai, da paróquia Santa Bárbara. Nós não estamos gravando este vídeo para a propagação do nome do grupo de jovens El Shaddai. Nós não estamos gravando este vídeo para a propagação do nome da paróquia Santa Bárbara. Nós estamos gravando este vídeo para falar de Jesus, para falar do Evangelho, para falar de uma das maiores obras que o Senhor deixou para nós, que é a sua palavra viva, a sua palavra que hoje nos é dirigida e todos os dias nos é dirigida. Nós vivemos um momento difícil, mas para nós católicos nós estamos em uma semana que precisa ser a melhor semana das nossas vidas. A Semana Santa precisa ser a melhor semana das nossas vidas, porque é a semana da Páscoa, é a semana da passagem, é a semana em que o Cristo morre por nós no madeiro da cruz para nos salvar, para nos dar a vida eterna, para romper com o pecado, para que nós possamos alcançar o céu. E é muito interessante porque o inimigo vai fazer de tudo para que nessa semana nós percamos o foco. E a palavra de Deus ela é muito clara para nós, que quando nós perdemos o foco, nós começamos a afundar. Eu gostaria de ler um trecho do Evangelho de São Mateus para vocês agora. E o Evangelho ele é muito claro, então preste muita atenção. Entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Venha, Pedro." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus, mas ficou com medo. Quando sentiu o vento e começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" Então eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: "De fato, tu és o Filho de Deus." Tudo isso é palavra de salvação para nós. Eu vou continuar com a Bíblia na mão melhor. A palavra de Deus, ela vem nos trazer e tem algo aqui muito interessante que Jesus diz a Pedro quando Pedro, como eu comentava, sente medo. E quando Pedro sente medo, ele perde o foco, ou seja, Pedro começa a fraquejar na fé, Pedro começa a afundar. E Jesus diz: "Homem fraco na fé, por que você duvidou?" E é um pouco disso que nós viemos falar hoje aqui para você, com você. Neste momento difícil, em que não poderemos estar na igreja para celebrar a Vigília Pascal, para estar na Quinta-feira Santa, para poder vir aqui na Sexta-feira da Paixão, à igreja. O que nós mais precisamos era a fé, e a fé ativa, a fé que não tem medo, e a fé que tem um foco em viver a melhor Semana Santa das nossas vidas. Essa Semana Santa precisa ser a melhor das nossas vidas. Nós não podemos ser, como Jesus diz a Pedro, homens fracos na fé.
porque duvidamos. Não podemos duvidar, não podemos fraquejar, não podemos cair. E agora eu queria falar com você um pouquinho, para nós já irmos encerrando, sobre fé. Quando a nossa irmã Priscila orava por este momento, veio para ela uma passagem da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Para entendermos um pouco esta passagem, e a leitura que vinha para ela era aquela parte da carta de São Paulo em que dizia: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Nós vamos focar mais na fé agora. Para entendermos desta carta, nós precisamos entender que São Paulo, quando escreve esta carta, ele está em Roma. Ele já está preso, já está próximo de encerrar a sua vida, de morrer. Então ele escreve uma carta a Timóteo, e Timóteo que é um jovem. E isso é muito interessante de nós se atentarmos. Timóteo que é um jovem, e Timóteo está em Efésio. E a comunidade de Efésio passa por um momento difícil lá, porque o evangelho não vem sendo bem pregado lá. Então Paulo pede a Timóteo para que ele tenha força, tenha fé, porque Timóteo sendo jovem, e um jovem que tinha vergonha, um jovem um pouco retraído na sua humanidade, ele estava começando a fraquejar na fé, e Paulo sabe disso, e diz a Timóteo para ter fé, porque o Senhor o deu amor, o deu vida, e nos deu a salvação no madeiro da cruz. Irmãos, nesta Semana Santa, para que nós vivamos bem, não só esta Semana Santa, mas as outras semanas que virão, nós como católicos precisamos manter a fé, precisamos manter o foco, precisamos guardar a nossa fé, e guardar a nossa fé não significa deixá-la escondida dentro de nós, mas significa ter ações com ela. Papa Francisco, em uma de suas homilias na casa de Santa Marta, quando ele refletia essa passagem da carta de São Paulo a Timóteo, ele dizia algo muito interessante. Ele dizia 2 pontos de fé que muitas vezes nós temos e não deveríamos ter, que é uma fé cultural, e é normal a gente ter muitas vezes uma fé cultural, porque a nossa família nos fala, né? Normalmente nós nos tornamos católicos porque nossa mãe foi católica, nossa avó foi católica, então acaba se tornando uma fé cultural, porque as pessoas te perguntam: você é católico? Você diz: sim, eu sou católico. E a segunda é uma fé que tenta ser encontrada através dos estudos. E, irmãos, você não vai encontrar a fé através do estudo, porque a fé não vem através de um estudo, a fé é um dom. A fé é um dom que o Espírito Santo dá para nós. Talvez eu não consiga, talvez não, certeza, eu não consigo falar tamanha fé que eu sinto dentro de mim. Porque a fé é um dom, não é um estudo, não tem como eu explicar isso. A fé, ela vem com intimidade com Deus também, a fé, ela nos proporciona isso. Então a fé não é um estudo, a fé, ela pode até ser cultural, mas não pode ficar só como cultural. A fé precisa de ações. E nessa Semana Santa, neste momento de pandemia que nós estamos vivendo, as nossas orações é uma ação. As nossas ajudas aos mais necessitados, doações de alimentos, doações de comida, do que nós podemos doar, para que possamos ajudar o outro, e para que possamos viver uma boa Semana Santa, para que possamos viver uma boa Páscoa, possamos viver uma boa passagem, nós precisamos ter foco e fé. Nós precisamos entender que existe um Deus conosco. São Paulo sabia que Timóteo, sozinho no seu humano, não conseguiria enfrentar aquela população, mas que Deus faria coisas que um ser humano não faria, porque Deus faz coisas impossíveis, impossíveis para nós, mas possíveis para Ele. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma crítica em relação a esse vídeo, eu espero ter passado algo importante para você. A gente vai deixar aí na descrição as 2 passagens que foi trabalhada aqui. A gente vai
compartilhar aí no nosso Instagram, no YouTube da paróquia, no nosso Facebook. Compartilha também, divulga, segue o YouTube da Paróquia Santa Bárbara, segue o Instagram do Grupo de Jovens El Shaddai. Eu espero que você se sinta abraçado pelo Senhor. Eu espero que você se sinta mais confortável. E eu espero que eu tenha pelo menos aguçado um pouquinho o seu desejo de viver uma semana realmente santa, uma semana verdadeira e viver com Cristo. Essa Semana Santa precisa ser vivida com o Senhor. Essa Semana Santa precisa ser vivida em intimidade com Deus, porque é a semana em que Ele morre por nós. Na sexta-feira, o Senhor vai estar no madeiro da cruz para nos salvar. E Ele não reclama de estar lá. O Senhor, Ele nos salva porque Ele nos ama. Talvez nós nem merecemos, mas a salvação já nos foi dada. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até mais.